Aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde, meus amados irmãos, com gloriosa e amada paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Bispo Edson, da Igreja Apostólica Noiva do Cordeiro. Veio aqui dar início a mais um programa intitulado A Verdade que Liberta. No livro de Juízes, no capítulo de número 7, e no versículo de número 2 e 3, diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amados, nós vimos aqui uma palavra para a meditação de nossas vidas nesse dia de hoje. Nós sabemos que os números nunca foram fortes de Deus, porque Deus nunca dependeu de números para realizar os seus propósitos na vida dos seus filhos. A Bíblia fala no Salmo 62 e versículo 11 que o poder pertence a Deus. A Bíblia fala no livro de Isaías, no capítulo 66 e no versículo 1, que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. O céu é o trono de Deus. A terra é apenas um banco de apoio para os seus pés. Então Deus, Ele nunca necessitou de números para fazer os seus propósitos em nossas vidas. Mas Deus sempre escolheu homens e mulheres de Deus, a qual Ele designou e capacitou para vencer batalhas. E nós vimos aqui no livro de Juízes que este homem, aleluia a Deus, chamado Gideão, ele tinha um grande número de soldados com ele para guerrear contra os midianitas. E nós sabemos, amados, que a autossuficiência, ela acaba se tornando um inimigo muito grande de nossas vidas. O que é uma pessoa autossuficiente? É uma pessoa que se coloca no estado de que ela não precisa de qualquer ajuda, ela não precisa de nenhum apoio, porque ela acha que ela consegue fazer tudo sozinha por ela mesma. Isso é autossuficiência. Mas nós vimos aqui que para evitar esse tipo de atitude em nossas vidas, nós temos que fazer como Deus fez para Gideão. Deus reduziu o número de soldados de 32.000 para 300. Um tão pequeno exército, aleluia a Deus, para vencer um grande exército do inimigo, do oponente, aleluia a Deus. E nós vimos aqui, aleluia a Deus, que o propósito de Deus era fazer com que os soldados de Gideão não tornassem para si o crédito. Era para que eles se sentissem totalmente dependentes de Deus, que eles tinham que reconhecer o perigo de lutar com as suas próprias forças. Como é perigoso lutar com as nossas próprias forças. Nós podemos confiar na vitória se tão somente colocarmos a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos, aleluia a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar aqui para você deste algo tão glorioso que marcou a vida do povo de Deus. Quando o homem ele se propõe a fazer a vontade de Deus, algo acontece. E aqui nós vimos um homem que se propôs a fazer a vontade de Deus. Esse homem chamado Gideão, que em hebraico quer dizer Gidom, alguém que saiu do nada. Alguém que saiu do nada, mas que Deus apostou nele. Nós vimos aqui, aleluia a Deus, que Gideão foi chamado para ser um juiz.
para se tornar uma ferramenta na mão do Todo-Poderoso Deus, assim como você também foi chamado para se tornar uma ferramenta na mão de Deus. Aleluia a Deus. Mas nós vamos ver o que acontece com aqueles que entram no caminho dos ungidos de Deus. O que a Bíblia fala a respeito disso? Nós vimos aqui, aleluia a Deus, que o propósito de Deus era livrar Israel de 7 anos de sofrimento que viria pela frente. O propósito de Deus era livrar Israel da humilhação, de uma vida cansada, livrá-los dos amalequitas, dos medianitas. Mas nós temos que focar a nossa atenção para algo aqui. Aleluia a Deus. Nós sabemos que as batalhas nos dias de hoje se tornam cada vez mais difíceis. E elas vão sim se tornar mais difíceis na medida que você acaba lutando sozinho, com as suas próprias forças. Aleluia a Deus. Nós não podemos nos omitir das lutas que vêm contra as nossas vidas. A palavra do Senhor está nos alertando, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, ou seja, um espírito de covardia, de medo, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de modelação. Deus te deu um espírito de coragem, homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia a Deus. Mas nós vimos aqui na história de Gideão e os seus 300 homens. Nós vamos crescer junto com essa história aqui, aleluia a Deus. Quem era Gideão? Gideão, seu nome traduzido significa o trabalhador ou destruidor. Era filho de Eiash, que traduzido quer dizer Joás. Veio da tribo de Manassés, que era chamado ali de Jerubal, que está escrito lá em Juízes, no capítulo 6 e versículo 32. Jerubal significa Baal, né? Aleluia a Deus. Mas o que isso significa? Significa que Gideão, ele foi escolhido de um modo extraordinário por Deus. Veio do meio de um povo que era um povo idólatra, mas Deus chamou ele para libertar os israelitas do jugo dos midianitas, sobre o domínio do Deus vivo. Nós vimos, amados, que os inimigos cruéis queriam destruir todos os anos que a terra de Canaã tinha produzido ali os seus frutos. Queriam destruir, executar as pessoas escolhidas de Deus. E nós vimos ali que os escolhidos tiveram que fazer retiros fortificados nas montanhas. Aleluia a Deus. E Gideão, ele foi o 7º juiz de Israel em seus dias. Israel, quando Gideão foi chamado para ser um juiz, Israel tinha abandonado a Deus. Estava numa condição debilitada. O povo estava atemorizado. Tinha ladrões no meio daqueles midianitas, pessoas que saqueavam o país e faziam a vida daquelas pessoas ali uma vida tolerável, intolerável. Mas nós vimos aqui que este homem de Deus, ele foi escolhido para livrar Israel das mãos do inimigo. Agora nós vamos analisar aqui a atitude de Gideão. Segundo as suas próprias palavras, nós vimos que ele era um homem pobre. Alguém que aos olhos da sociedade não merecia créditos, nem confiança. E quantas pessoas não dão crédito para você? Quantas pessoas não dão confiança para você? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus acreditou em você. Deus apostou em você. Mas nós vamos analisar aqui e vamos ver que provavelmente durante a noite Gideão colhia o trigo e durante o dia ele malhava o trigo.
o alimento ali no lagar. Ali era um lugar de se pisar a uva, pois o trigo também era batido ali no lagar. Isso aqui nos mostra o que, amados? Nos mostra a vontade de Gideão em ter o suprimento para a sua família. Gideão era um homem trabalhador, um homem honesto, um homem justo. Aleluia a Deus. Se ele não fizesse assim, os inimigos levariam o seu alimento e deixariam não somente ele, mas a sua família com fome. Gideão era um homem prevenido. Aleluia a Deus. E nós vimos aqui quem eram os inimigos de Israel. Israel havia se desviado dos caminhos de Deus para a idolatria. E nós vimos aqui que o pior de todos os pecados é a idolatria. Uma atitude de desprezo ao nosso Deus, que é o único que merece toda adoração, aleluia a Deus. Mas Deus permite que os inimigos se levantem para oprimir o seu povo. Por quê? Porque isso nos dá um alerta de que somente em Deus nós conseguimos obter a vitória que nós tanto esperamos e precisamos para as nossas vidas, aleluia a Deus. Nós vimos aqui que por 7 longos anos o povo sofreu. O povo subia, tomava todo o alimento, aleluia a Deus, e arrebatavam ali todo o rebanho do campo para sobreviver. Os israelitas tiveram que esconder alimentos em cavernas que eram feitas ali nas montanhas ali, para que os midianitas não pegassem os seus alimentos. Os midianitas eram parentes dos israelitas, descendentes de Midian, aleluia a Deus. Um filho de Abraão e Quetura em seu segundo casamento, aleluia a Deus. Era um povo que vivia ali ao leste do rio do Jordão, no Mar Morto, próximo ao Mar Morto. Ou seja, eles ficavam do lado oriental de Gileade, de Moabe, ao sul de Edom, para o noroeste ali da Arábia, aleluia a Deus. Os amalequitas eram uma tribo, e não era uma tribo pequena, aleluia a Deus, localizada ali no Negueb, um lugar de nome estranho, aleluia a Deus, ali próximo da península do Monte Sinai, aleluia a Deus. Mas nós vamos ver aqui, amados, muitas das vezes, na maioria das vezes, os nossos inimigos estão perto de nós, estão próximos de nossas casas. Mas nós vemos aqui que a Bíblia está nos revelando aqui o segredo para vencer. O Senhor disse a Gideão: Gideão, este povo é muito numeroso, faça eles descer até as águas e ali provarei para você aqueles que realmente é contigo. Mas o segredo é esse. Deus disse para Gideão: Gideão, aquele que eu disser, este irá contigo, ele vai. Agora aquele que eu disser que não vai contigo, esse não vai. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem escolhe é Deus. Quem separa é Deus. Quem capacita é Deus. Aleluia a Deus. Nós vimos que Gideão tinha apenas 300 homens. De acordo com a palavra do anjo do Senhor, ele venceria os inimigos com aqueles 300 homens. Era algo impossível de se acreditar que isso fosse possível. Vencer um exército do oponente, que provavelmente eram milhares e milhares de pessoas. A Bíblia não especifica o exato, mas eram milhares de pessoas que estavam para lutar contra apenas 300 homens que Gideão tinha. Aleluia a Deus. Mas nós vamos ver, amados, que nenhuma passagem bíblica que o povo que colocou Deus na frente
teve uma derrota em sua vida. Aleluia a Deus. Você pode hoje estar diante da sua maior adversidade que a sua vida está enfrentando neste momento. Mas se você hoje entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus, a sua vitória vai chegar de verdade. E você vai cantar um cântico de vitória na sua vida, aleluia a Deus. Nós vimos aqui que Gideão, ele soube confiar em Deus. E confiar consiste em depositar nas mãos de Deus toda a sua confiança, toda a sua esperança. Aonde você tem colocado a sua confiança, aleluia a Deus? Aonde? Aleluia a Deus. Nós vimos que o texto é bem claro aqui, aleluia a Deus. Nós vimos que naquelas águas, aos olhos do povo de Israel, aquelas águas que ali tinham também eram águas desprezadas. A sede do povo era grande. Nós bem sabemos que o corpo humano ele é formado por 70% de água. Mas naquela situação eles não suportariam a batalha, porque eles estavam com sede. Aleluia a Deus. O povo estava com sede. Muitas das vezes achamos que Deus não virá ao nosso socorro. Pensamos que estamos sozinhos. Mas saiba de uma coisa: Deus fará aquilo que você acha que você não tem capacidade para fazer por você. Ele faz para mim e para você o impossível. Ele se levantará a seu favor. Aleluia a Deus. De uma maneira tão grande que você vai ficar totalmente dependente de Deus. Alguns beberam da água ali de formas diferentes, daquela água, daquele rio que Deus fez a prova ali para eles beber aquela água, né? E outros da forma que Deus tinha proposto que eles bebessem. Aleluia a Deus. Você tem que saber a maneira certa que Deus pede para você se posicionar diante dessa situação que você está vivendo. Nós temos que pensar uma coisa: Deus escolheu naquele momento um exército que bebeu a água ali. Por quê? Porque nem todos chegaram a provar daquela água. Apesar de que 22 mil homens ali foram covardes. 9.700 homens foram covardes. Mas 300 homens foram fiéis à palavra do Senhor. E nós temos que aprender aqui com essas atitudes desses homens, aleluia a Deus, quem verdadeiramente nós somos. Nós somos um desses 300 homens corajosos, mulheres corajosas. Aleluia a Deus. Amado, eu quero te dizer uma coisa para você, aleluia a Deus. Muitos desistem de batalha ainda hoje. Muitos estão desistindo. Mas Gideão conservou a sua fé na palavra do Senhor. E a sua fé trouxe para ele ali orvalho. Trouxe para ele prosperidade. Porque ele foi firme e fiel a Deus, ao Deus de Israel. Ao contrário de muitos nos dias de hoje. Mesmo com os 300 homens, ele sabia que Deus estava com ele. Aleluia a Deus. Gideão venceu os midianitas, porque Deus era com ele, aleluia a Deus. Então eu quero te dizer para você uma coisa, aleluia a Deus. Nós vimos que posteriormente aquele lugar em que Gideão teria levado ali os seus homens para beber aquelas águas, antes se achava ali a fonte do terror, do medo, e passou a chamar ali a fonte de Gideão, pois ali iniciou a vitória dos 300 homens que Deus tinha escolhido, contra aproximadamente, aí uma base, aproximadamente 135 mil
homens inimigos. Uma diferença muito grande. Precisamos, ainda hoje, já chegamos à fonte das águas de Gideão. Dobre os seus joelhos aí. Ainda hoje, peça para o Senhor fazer você beber dessa fonte. Essa fonte hoje simboliza a palavra de Deus, a vontade de Deus sobre as suas vidas. Aleluia a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Seja um homem corajoso. Seja uma mulher corajosa. Os covardes que voltem. Mas você foi chamado para ser um homem corajoso. Fique na gloriosa e amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.